Fala, meus queridos nerdolas, como é que vocês estão? E galera, que episódio foi esse? Melhor episódio disparado da série, sabe? Finalmente a gente teve o Demolidor sendo Demolidor, finalmente meu Demolidor tá vivo, ele voltou. Gente, caraca, o Rei do Crime também, finalmente, o Rei do Crime, se mostrando o Rei do Crime, o Kingpin, fodão, Wilson Fisk, fodão, né? A gente achando que ele tava todo murcho, sojado e tudo, e finalmente ele se mostrou que era tudo um plano dele, que ele tá governando tudo, agora como prefeito, né? Como é nas HQs Reinado do Demônio, esse arco do Rei do Crime, e a gente vê que talvez vai ser parecido, né? Que eles vão adaptar esse quadrinho Reinado do Demônio, que inclusive se você quiser comprar esse quadrinho Reinado do Demônio é baratinho, vou deixar o link aí na Amazon pra você comprar essa saga do Reinado do Demônio, que é Wilson Fisk como prefeito, fazendo uma guerra contra os vigilantes, e os vigilantes como Demolidor, Homem-Aranha, tudo contra o Rei do Crime. E eu vou comentar esse episódio aqui cena a cena, quadro por quadro, que nem eu faço. E galera, mas já deixo claro que foi um puta de um episódio, que eu adorei o episódio. Teve pontos negativos? Teve pontos negativos, mas no geral o saldo foi super positivo, o melhor episódio da série. E agora esperamos que a segunda temporada seja nesse nível desse episódio, seja no mesmo nível, seja foda que nem foi esse episódio. Então, sem mais enrolação, bora pra análise desse último episódio de Demolidor Renascido. Já tô aqui com as cenas abertas e, primeiramente de tudo, galera, a série já começa mostrando o flashback um ano antes, mostrando que a Vanessa contratou o mercenário pra dar cabo do Fog, e a gente descobre que é porque o Fog estava descobrindo os planos do Wilson Fisk e da Vanessa, de toda aquela cidade que eles querem criar. Por isso que a gente vê o Wilson Fisk naquelas construções e a gente não entende muito bem, e aí ele mostra que é todo um plano do Wilson Fisk para criar uma cidade-estado, e tudo um plano aí que talvez tenha mais desenvolvimento aí na próxima temporada, quem sabe. Mas a gente vê isso, e o Fog tinha descoberto esse plano, tava ali ganhando um processo e tudo, e ela contrata o mercenário para dar cabo do Fog. E a gente fica assim, porque nessa cena o mercenário odeia o Wilson Fisk, o Rei do Crime, porque o Wilson Fisk que matou tá a ver com a morte da esposa do mercenário. E a gente fica meio assim, poxa, então por que ele aceitaria, sabe? E nesse episódio, galera, eu não entendi muito bem, mas algumas coisas eu não entendi. Será que o Rei do Crime sabia já, era tudo um plano dele com a Vanessa, pra quando a Vanessa mandou matar ele? Será que já era um plano do Wilson Fisk, ou será que ele ainda vai descobrir isso ainda? Isso eu não entendi direito. Se você entendeu, deixa aí, mas eu tô nessa dúvida. Então a gente vê essa cena aí, deles contratando ele pra matar o Fog e tudo, e você vê que ele acaba sendo preso por isso que ele se sente traído e vai matar depois o Wilson Fisk no final, né? Aí o Matt acorda no hospital, fudido e tudo. Tem essa mulher que, nossa, que enche a porra do saco. Já falei isso várias vezes, não aguento mais olhar pra cara dela. Com a namorada aí, você vê que elas sempre, as mulheres dessa série, no geral, estão sempre contrariando os caras, sabe? Eu não sei porque a Disney enche o saco com isso, mas os caras, as mulheres tratam os caras como se eles estivessem errados sempre, como se eles são burros, não sabem de nada. O Matt, ele descobriu os planos, descobriu que foi a Vanessa que mandou matar o Fog, e descobriu os motivos, e você vê que ela fala, não sei o que lá, você tá errado, não sei o que. Tipo, defendendo o Wilson Fisk, cara. Você vê a namorada do Matt, que sabe que o Matt já teve problemas com o Wilson Fisk, já processou, botou o Wilson Fisk na cadeia, já foi o advogado contra, e ela fica do lado do Wilson Fisk, caralho. Porra, por causa de vigilantinho. Eles destruíram a personagem nessa série da namorada do Matt Murdock. Destruíram a personagem. Uma personagem que a relação deles estava sendo bem construída. Era um dos poucos pontos positivos da série. No episódio passado eles já cagam no pau da personagem. Nesse eles terminam de sepultar a personagem, né? Talvez tenha algum motivo por isso. A gente talvez veja na próxima temporada. Mas, cara, eles destruíram a personagem. Tanto que quando o Demolidor acorda aí, ele acorda aqui chamando a Karen, né, a Karen Page, que é o grande amor da vida do Demolidor, tanto nos quadrinhos. E aqui na série, depois que ela aparece, você percebe que é o casal definitivo, né? Não pode botar qualquer outra. Mas a melhor é a Karen Page. Aí aqui a gente vê que o Wilson Fisk, ele fala, você mandou matar o Fog. Ela fala, ela vai explicar pra ele que foi ela que... Mas ele já sabia, então pelo vídeo aqui ele fala, eu sei. Então pelo visto ele já sabia de tudo. Então a gente vê isso, né, que é ele que tá controlando a cidade e tudo. Aqui, né, você vê ela, né, chateada e tudo, porque acha que o Demolidor, o Matt Murdock, tá doido, porque fala, não, foi a Vanessa, a esposa do Fisk, que mandou contratar, sabe? Parece que ela não sabe que o Wilson Fisk
por anos, pô, é o rei do crime, que mandou na cidade, era o mafioso principal da cidade. Mas que ela não sabe disso, todo mundo sabe disso, entendeu? Porra. Aqui você vê o Wilson Fisk declarando guerra contra os vigilantes, falando que pode prender, qualquer um que tiver mascarado pode matar, e determina pra fechar as pontes e tudo. Aí que, quando todo mundo sai da força-tarefa dele, vaza da sala, ele chega pro Buck e fala, ó, o Matt Murdock me salvou e tudo, mas seria muito melhor, a gente sabe que ele é o Demolidor. Seria ótimo ele morrer como um herói que salvou o prefeito. Tipo, mandando uma indireta pro cara, uma bem direta, né? Deixando assim, cara, vai lá e dá cabo dele, porque é melhor ele como um herói morto do que um vigilante vivo. E isso é legal, eu gostei disso. Tipo, você vê que o Matt Murdock salvou o Rei do Crime, muita gente criticou isso, mas ele é um super-herói, ele não deixaria isso acontecer com o Rei do Crime, porque o Rei do Crime ele tem que ser preso, tem que ser julgado e preso. É o que os super-heróis, a maioria dos super-heróis acredita. E aqui ele mostra que ele é um vilão mesmo, é um cara do mal, é o rei do crime, vai lá e mata. Ele me salvou, foda-se, vai lá e mata, sabe? Gostei disso. Né? O Vincent D'Onofrio nesse episódio mandou muito bem na atuação, muito bem mesmo. Aqui ele ele chega, fala com a secretária dele, falando, olha, você tem que me contar, qualquer um que tiver contra mim, você tem que me contar. E você vê que ela acaba ficando do lado do Wilson Fisk, até muito você vê na interpretação da atriz por medo, né? Por medo do Wilson Fisk, do Rei do Crime. Ela acaba ficando do lado dele. Então ela chega aqui e acaba, né, gravando o comissário de polícia, tramando contra o Wilson Fisk, e meio que trai o comissário de polícia em prol dela, né? E você vê ela sentindo culpa e tal. Legal esse aí também. Aí a gente vê o Buck no hospital já com a agulha pra tentar matar o Matt ali. E a gente vê a cidade toda nesse apagão. Um apagão geral na cidade e tudo. E o Matt Murdock já escuta o Buck ali e foge, né? O problema disso é que algumas horas funciona a audição apurada do Matt Murdock. Funciona. E outras horas na série não. Então, tipo, meio que fica meio assim, sabe? Mas beleza, é legal quando funciona. Mas tem horas que não funciona e a gente fica meio assim, caraca, velho, porra. Aí a gente vê aqui a força-tarefa do Wilson Fisk já invadindo o apartamento do Matt Murdock para dar cabo dele. A gente vê que tá lá o Justiceiro foi lá ajudar o Matt. É engraçado essa cena. A interação do Justiceiro com o Matt Murdock, o Demolidor, é muito boa, gente. Vale muito a pena. E só isso já faz vale a pena o episódio. É muito legal ver eles interagindo, ver que eles têm essa divergência de ideais, né? Como o Demolidor não mata, o Justiceiro já acha que tem que matar, e foda-se. É legal que ele fala, os caras estão vindo aí. Ele fala, você vai enfrentar eles com a bunda de fora, ele dá o dedo do meio, assim. Muito legal, gente. Muito legal ver isso. Aí começa, né? As cenas de luta, o tiroteio. Uma cena muito boa, mas eu acho ela mal dirigida. Ela é mal dirigida. Porque as partes do Demolidor lutando são legais, mas tem partes, inclusive, principalmente as partes do Justiceiro, não são tão legais. Tipo, é legal, mas eles metem uma câmera lenta e enche o saco. Tipo, parece que é o Zack Snyder dirigindo essa porra, sabe? E acho que pecou um pouquinho nisso na direção. Acho que se fosse... E é brutal, sabe? E é brutal. Você vê ali, mesmo em câmera lenta, você vê que é brutal as mortes, o sangue. Esse episódio é o episódio, com certeza, mais pesado em questão de gore, mais sanguinário e mais brutal. Mas, tipo... Talvez se não fosse em câmera lenta essas partes, pelo menos nessa parte aí, não fosse em câmera lenta, fosse seco, assim, diretão, talvez ficaria até bem mais pesado. Como em câmera lenta dá um pouquinho de... sabe? Um pouquinho menos de peso. E eu não curti ser muita câmera lenta. Não tem problema, tem uma ou outra cena em câmera lenta, mas nessa parte é muita. Isso meio que não curti tanto. Aí a gente descobre que foi esse policial aqui que matou o Hector Ayala. E eu fiquei meio assim, cara, mas sabe, é o Tigre Branco, ele tem uma força sobre-humana, e ele morreu assim tão fácil pra um policial qualquer, sabe? Eu achei essa força-tarefa de policial tá sendo muito elevada, assim. Eles estão sendo muito mais fodas do que eles são. Porque no geral eles são policiais normais, muito bem treinados, são os melhores policiais ali, beleza, mas do outro lado são super-heróis, sabe? Deveriam não dar... Óbvio que é uma quantidade muito grande de policial surgindo, e às vezes, tudo bem, naquela cena com o Justiceiro, é uma quantidade muito grande de policial, tudo bem o Justiceiro acabar sendo capturado, mas... sabe, no geral são policiais normais, entendeu? Não deveriam dar tanto trabalho assim. Se fosse uma força-tarefa e tivesse o mercenário com eles, ou um lagarto, se tiver uma possível conclusão desse arco num filme do Homem-Aranha, talvez. Eu acho que não, mas uma ideia, por exemplo, sabe, se tivesse, além de
dos super-heróis se juntarem pra combater, a força-tarefa do Wilson Fisk for alguns super-vilões mundanos, como Mercenário, um Lagarto da vida, e outros aí também, né? Agora não me fugiu a cabeça, mas uns assim, entendeu? Tranquilos, assim, de lutar. Né, você vê aqui o dilema do Demolidor, muito boa essa cena, a atuação muito boa. Ele não mata o policial e tudo, mas ele joga uma granada ali e explode o prédio, sabe? Então provavelmente esse policial foi de arrasta pra cima, entendeu? Aí chega a Karen Page, essa mulher linda, maravilhosa, cheirosa. Nossa, você vê, só de ela entrar na cena já embeleza tudo, né? Que personagem boa, cara. Ela foi muito bem, ela foi talvez um dos melhores, se não o melhor personagem desse episódio pra mim, velho. Quando ela chega, ela reergue o Demolidor. Então tudo que a gente vê o Demolidor se reerguendo nesses 8 episódios, a gente vê ela em um episódio só, de uma horinha, reerguendo e trazendo o Demolidor de volta. Coisa que a gente não viu nos outros episódios. Só da presença dela, os diálogos dela com o Matt Murdock que a gente vê isso acontecendo. Muito bom. Ela chega, eu gostei muito do uniforme aqui, galera. Tipo, você vê que o uniforme do Demolidor nessa série, agora a gente nessa cena pelo menos, vê que tá muito mais bem bonito do que o da Netflix, com todo respeito. Óbvio, essa série é uma série da Disney que tem um orçamento muito mais baixo em comparação às outras séries da Disney, mas tem um orçamento muito acima do da Netflix. E a gente vê isso até no uniforme dele. Apesar que eu sinto falta do DD aqui de Daredevil no peito, né? Mas a gente já viu que na segunda temporada ele vai usar, pelas fotos vazadas, vai usar o uniforme negro e vai estar lá escrito. Então isso é bem legal, né? Olha que mulher linda, né, gente? Olha que mulher linda. Aqui ela vai, tipo... Eu espero que não tenha esse triângulo amoroso aí. Porque meio que deixa entendido. Se fosse triângulo amoroso, vai ser meio zoado. Vai ser meio novela. E eu já não gosto, sabe? Ela é a mulher definitiva do Demolidor, do Matt Murdock. Você vê eles nesse episódio, como eles se dão bem, como eles se entendem, como ela ergue ele, levanta ele, sabe? E inspira ele a ser o Demolidor, sabe? Mas ela também tem esse negócio com o Justiceiro obviamente gosta dela também. Tanto que depois tem até a ceninha aqui, né, que tipo, eles chegam e o Demolidor fala, tá com ciúme, não sei o que, mas... Sabe, espero que não tenha isso, espero que ela fique com o Demolidor agora, que ela voltou, é tão bom ver os dois juntos. Aí nessa cena a gente vê, né, já os capachos do Rei do Crime, que o Rei do Crime controla tudo, sabe, os podres de todo mundo ali, sabe, os outros políticos ali chegam e falam, ele não pode fazer isso. Os caras meio que ameaçam, ele sabe seus podres, sabe que você tem uma conta, não sei o que. Então, isso é legal ver, o Rei do Crime tá controlando tudo, sabe, muito bom. Muito bom. Essa cena aqui, muita gente pode achar meio lacrate. Por quê? Porque chega o policial, dá um tiro num moleque que tá roubando uma TV e mata. Mas é legal porque mostra o outro contraponto, sabe? Porque chega o outro policial mais novo e fala, que isso, ele é só um menino, cara, que você fez isso? Aí o cara, é um justiceiro mascarado, põe assim, sabe? Você pode até fazer isso, uma analogia com alguns policiais corruptos na vida real, que tipo, matam algum garoto e colocam uma arma ali nele e falam, esse era bandido, sabe? A gente não pode negar que isso acontece, né, na vida real, sabe? Então muita gente vai achar isso meio lacração. Eu não achei porque mostrou o outro lado. Do outro cara falando, cara, ele é só um garoto, por que você matou ele, entendeu? Aqui, cara, essa cena é muito bonita, você vê... É muito bom. Você vê que até o Matt Murdock fica mais feliz só de estar perto da Karen Page, né? É a mulher definitiva dele, não tem como. Aí o justiceiro vai lá atrás dos policiais lá, da Força Tarefa, bem brutal a cena. Ele sai na porrada com os caras, muito boa a cena. Aí a gente, enquanto isso, vê o Rei do Crime ouvindo a gravação que a secretária dele gravou lá do comissário de polícia, e ele vai atrás do comissário depois, né? Aí o justiceiro é capturado. Eu ainda espero que o justiceiro ainda meta uma bala na cabeça desse policial aqui, esse policial de merda que eu odeio, só de ver a carinha dele de arrogante, de que se acha foda, que não é foda porra nenhuma. Você vê que os caras queriam o justiceiro do lado deles. E é legal isso, que você vê igual do quadrinho, tipo, ele fala, cara, vocês são palhaços, vocês não tem nada a ver comigo, vocês não sabem a dor que eu sinto, vocês são tudo bosta aí. Igual tem nos quadrinhos, ele chega pros policiais corruptos e fala, cara, vocês estão usando o meu símbolo aí, vocês são de merda, sabe? Isso é muito bom, gostei disso. E ele vai ser capturado pelo Rei do Crime lá no final, vai na jaula e tudo. E essa cena é muito brutal, galera. Caraca, eu não esperava, eu fiquei surpreso. Tipo, um gore bem pesado, sabe? Eu falei, caraca, da Disney é Netflix. Acho que nem a Netflix mostrou uma cena tão pesada como essa. Não posso nem mostrar aqui a cena. Mas e a gente queria ver isso nos quadrinhos, que tem no quadrinho, que ele pega um político lá, um rico, e explode a cabeça dele assim. Aqui ele fez algo na mesma ideia, né? Ele pega o comissário de polícia, estoura a cabeça dele, sai tudo ali, bem pesada a cena. Até os policiais que estão ali assistindo ficam meio assim, né? Tipo, você vê que, esse é o meu Rei do Crime. Esse é o Rei do Crime das HQs, fodão, violento, do mal. Sabe? Muito bom. É a atuação do Vincent D'Onofrio. Incrível.
Aí eles chegam ali, o Demolidor com a Karen, pra invadir, mas tem tanto policial ali que ela fala, cara, você não vai dar conta, você vai acabar se matando e tudo. A gente tem que criar a nossa equipe, sabe? Isso é muito legal, que vai ser meio que inspirado nessa HQ, Reinado do Demônio, que eu vou deixar aí na descrição aí pra você comprar os volumes que saíram. E é bem legal, vale a pena ler. Cara, essa parte aqui... nossa, que merda, estragaram completamente a personagem, gente. Estragaram completamente a personagem, que estava sendo muito bem construída, a relação dela com o Matt Murdock, estragaram, sabe? Óbvio que ele sabe que ela é a namorada do Matt Murdock e que ele vai ficar... ele convidou ela para ser a chefe da psicóloga, do não sei o que. E óbvio, pra tipo mostrar pro Matt Murdock, falar que tua namorada tá aqui, qualquer coisa que você fizer, ela tá aqui. Embaixo da minha asa, sabe? Mas é foda porque você vê que a mulher tá do lado do rei do crime, sabe? E ela não escuta o próprio namorado. Estragaram completamente a personagem, galera. Sei lá, eu espero que o Demolidor, depois disso, volte na segunda temporada, volte com a Karen Page e largue essa mulher aí e foda-se, sabe? Seria bem melhor se fosse assim. Aqui, o rei do crime declarando lei marcial, ou seja, praticamente uma ditadura ali em Nova York, sabe? E nessas horas eu me pergunto, cadê os outros super-heróis urbanos, né? Sabe, Justiceiro, Jessica Jones. Jessica Jones parece que já confirmou que vai estar na segunda temporada, né? Parece que a atriz meio que deu indícios disso, Jessica Jones. Mas cadê os outros super-heróis mundanos? O Homem-Aranha. Tá certo que a gente sabe que não tem muito orçamento pra meter um Homem-Aranha ali, ou um Punho de Ferro, talvez, que não foi chamado. Mas, cara, tem esses super-heróis urbanos que deveriam estar aí, tá ligado? Muito boa essa cena dela motivando ele, o Matt Murdock, muito boa. E aqui ele chega, né? Criou a força-tarefa dele. Você vê que tem alguns policiais aqui que são contra. Sabe, bem legal. Mas sabe, por que nessa cena não podia estar o Homem-Aranha aqui, sabe? Só o Homem-Aranha de canto aqui, um Punho de Ferro, um Luke Cage. Não podia estar esses super-heróis urbanos aí da cidade? Poderiam, cara. Poderiam estar aqui. Faria muito mais sentido. Porque se for a força-tarefa do Demolidor, a equipe que ele vai juntar, for só essa galerinha aqui que gente normal, sabe? Tá lá. Eu acho que para um Homem-Aranha 4 seria muito legal se o arco fosse esse do Homem-Aranha 4, né? Homem-Aranha contra o Homem-Aranha, o Demolidor, o Justiceiro, o Punho de Ferro, sabe? Esses super-heróis mundanos contra o Rei do Crime e sua força-tarefa. Seria muito legal isso num filme do Homem-Aranha 4, sabe? Para adaptar muito bem o Reinado do Demônio, essa saga. Mini-saga, né? Então a gente vê que ele vai criar a equipe dele, o Demolidor e tudo, mas são desses rapadinhos aqui, né? Tem que ter uns super-heróizinhos aí, entendeu? Tem que ter uns super-heróis aí. Não dá pra ser só ele, o Demolidor e meia dúzia de policial e tudo. Tem que ser Demolidor, Homem-Aranha. Acho que não custava nada, tipo, só meter o Homem-Aranhazinho aqui, de ladinho, assim, em pé. Não precisa nem ser o Tom Holland, só um cara fantasiado ali no canto aqui, ó. Já daria bom. O Luke Cage, aqui, Punho de Ferro, sabe? Esses super-heróis aí, que são urbanos. Acho que custaria nada meter eles aí, entendeu? Mas vamos ver como é que vai se desenrolar essa história. Se vai ficar focado só na segunda temporada do Demolidor. Aí vai ter a Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro ajudando ele contra o Rei do Crime e tudo. Justiceiro também. Ou se isso pode se desenrolar pro filme do Homem-Aranha 4. Pelo título do Homem-Aranha 4, talvez não. Talvez se desenrole só na segunda temporada do Demolidor mesmo. Seja algo que da turminha dele e tudo. Que, se for bem feito, dá pra fazer algo legal, né? E a gente vê aqui o Rei do Crime com a Vanessa... E alguns vigilantes aí, tudo presos, né? Inclusive o Justiceiro aqui preso. No final ele consegue fugir, né? A gente vê o Mercenário aqui. Eu espero que o Mercenário não fique do lado do Demolidor. Não seja um super-herói, não, sabe, um anti-herói. Esse não combina. O Mercenário é um psicopata, é um cara que mata por dinheiro, entendeu? Pra quem tá pagando. Vale muito mais a pena o Rei do Crime, apesar dele ter essa treta com o Rei do Crime por causa da morte da esposa, mas seria muito mais plausível o Rei do Crime contratar ele pra fazer parte da força-tarefa. Ser tipo um líderzinho. Ficaria até mais ameaçador essa força-tarefa do Rei do Crime. Eu espero que eles não tratem o Mercenário como um possível anti-herói ou se juntando ao Demolidor. Vai ser descaracterizar o personagem. Vai ser uma merda se isso acontecer. Eu não iria gostar. E a cena é muito bonita, né? Tipo, o quadro entrando, muito bem feita, né, galera? Muito bem feita, o traje da hora. Faltou só o D e o D aqui. Mas tá da hora, né, velho? Aí no finalzinho, tipo, uma cena pós-créditos, a gente vê o Justiceiro escapando ali, né? Dando um miguezinho pro policial, quebrando a mão dele, e provavelmente ele vai escapar dali. Não sei se ele vai libertar os outros vigilantes, mas ele vai escapar dali. E a gente já tá confirmado que vai ter um episódio especial dele e tal. Não sei se vai se passar depois disso, ou depois que acabar esse arco do Wilson Fisk como prefeito. Não sabemos ainda, né?
Mas então é isso, essa foi minha análise do episódio. Gostei muito, o melhor episódio disparado, teve as melhores cenas de ação, apesar do excesso de câmera lenta e tudo, as melhores cenas de ação, bem violento, você vê que a história foi pra frente, então foi um belo episódio. Fico animado pro futuro, espero que agora a Karen Page e o Demolidor voltem, que eles virem o casal que eles são nas HQs, espero que não fique a força-tarefa do Demolidor, né? Não fique só no Demolidor e meia dúzia de policiais e o Justiceiro, que eles tragam outros heróis urbanos, né? O Homem-Aranha na série não daria pra fazer? Não daria. Mas tragam outros, tragam um Punho de Ferro, Luke Cage, a Jessica Jones, traz essa galera, sabe? Outros super-heróis de outras séries aí da Marvel que tem também, sabe? Um Cavaleiro da Lua, talvez. Combina, entendeu? Então traga essa galera dos super-heróis urbanos, vamos ver eles aí agindo junto, sabe? Com o Demolidor, faz um arco da hora, que nem é o Reinado Sombrio. Inclusive, se você quer comprar Reinado Sombrio, link aqui na descrição da Amazon. E se você quiser comprar outros quadrinhos do Demolidor que eu recomendo e que podem ter e que são inspirados também nessa temporada, como o volume do Chip Zdarsky, o volume 1 do quadrinho do Demolidor do Chip Zdarsky, que adapta mais ou menos essa fase, também tá aí na descrição. Vários quadrinhos, vou deixar vários quadrinhos do Demolidor aí, pra você que só conhece a série, nunca leu o Demolidor, vou deixar aí alguns quadrinhos que eu acho que são legais de você ler do Demolidor, pra conhecer mais o personagem, entender mais sobre o personagem e ver ele, como que eles podem adaptar essa nova temporada e essa segunda temporada. Vou deixar vários quadrinhos aí na descrição, entendeu, galera? Mas no geral, a temporada foi decepcionante. Tipo, esse episódio foi muito bom, valeu a pena muito esse episódio, mas no geral foi um pouco decepcionante, porque nem de longe é o mesmo nível do da Netflix, né? Teve 9 episódios só, mas você vê que teve muita enrolação, muita encheção de linguiça. Esse episódio fez tudo que 8 episódios não fizeram, eles fizeram em um episódio. Você vê que esse episódio foi refilmado. Então, sabe, foi um pouco decepcionante. Não é ruim, de longe, não é uma temporada ruim. Mas eu esperava bem mais, sabe? Esperava bem mais dessa série, inclusive, né? Mas esperamos que essa nova temporada que vai vir seja no mesmo nível desse episódio. Que seja no mesmo nível desse episódio, que eu tenho certeza que vai ser alto nível. Se for no mesmo nível desse episódio, sabe, galera? Mas é isso, comenta aí o que você achou dessa temporada, o que você achou desse episódio, sabe? Deixa aí nos comentários. Não esquece de ir aí no link da descrição, olhar todas as minhas redes sociais, comprar os quadrinhos aí do Demolidor, que eu vou deixar na descrição. Não esquece de deixar aquele likezinho no vídeo, que ajuda demais o canal, ajuda a mostrar o vídeo pra mais gente. E de se inscrever no canal também, pra você não perder mais análise de outras séries, de uns filmes dos Thunderbolts que tá vindo aí. Então se inscreve aí no canal, vamos bater 1.200 inscritos. Beleza, galera? Valeu, falou!